Continuando nossa série de meditações, de estudos no livro de Eclesiastes, capítulo de número 1. Eclesiastes capítulo 2, de 1 a 11. Continuando aí nosso estudo, tendo como tema geral o homem em busca do sentido da vida. Este é o tema de nossa exposição, tema geral, onde nós podemos ver nesta abordagem de um modo geral por Salomão, de como o homem afastado de Deus, sem a referência de Deus, vive em busca de um sentido, de um propósito para a sua existência, para a sua vida, tentando encontrar de fato uma conexão, uma verdadeira ligação, um verdadeiro sentido de pertencimento a esta vida e a este mundo, através da sua busca, da sua relação com a vida e com as coisas relacionadas à vida. Então, nós vamos ler o capítulo 2, do versículo 1 ao 11, continuando aí, onde nós veremos mais uma vez, nós veremos a continuação daquilo que Salomão começou a dizer no final do capítulo 1, de sua própria experiência, de sua experiência pessoal, não apenas se colocando no lugar do homem sem Deus, do homem do ímpio, da busca do homem do ímpio, na sua visão humanista, antropocêntrica, mas também se colocando como um homem temente a Deus, um crente, um servo do Senhor, que ao desviar-se do Senhor, também teve uma postura semelhante à dos ímpios, em buscar sentido para a sua vida através das coisas, através da vida, através da sua experiência, através da sua própria razão. E como isso o levou à conclusão de que a vida, as coisas por si só, não tem essência e não tem sentido, fora da referência de Deus, fora do sentido que nós encontramos apenas na relação com Deus e tendo Deus como referência, né? Então vamos ler capítulo 2, de 1 a 11. Eu os convido para lermos de maneira alternada, vamos participar da leitura. Capítulo 2, de 1 a 11. Disse comigo: vamos, eu te provarei com a alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. O riso disse: é loucura, e da alegria que serve. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com ele os bosques, em que comprei servos e servas, tive servos nascidos em casa, também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim vieram em Jerusalém. amontoei também para mim prata e ouro, e tesouro de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Nem privei o coração de alegria, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Que o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém. Depois que Salomão falou da frustração de tentar encontrar sentido na vida através do conhecimento, da sabedoria,
pela sua própria racionalidade, pela sua busca racional e empirista, pela sua própria razão, pela sua própria elucubração, pela tentativa de descobrir o sentido da vida pelo conhecimento humano, sem Deus como referência, sem a palavra, sem a lei de Deus. E isso levou a um fim de frustração, de vazio, de tristeza, de angústia, pois o conhecimento, a experiência da vida, o entendimento, o conhecimento científico, humanista, experiencial, não lhe proporcionou sentido, não lhe proporcionou também respostas plausíveis para lhe dar verdadeira compreensão do sentido da vida. Depois de descrever essa frustração, de tentar encontrar o sentido da vida pelo conhecimento, e o que nós vemos que é o mesmo fim que vai levar aqueles que acreditam que é o conhecimento, que é a educação, que é a sabedoria humana, que melhora, resolve o problema do homem, que dá todas as respostas que ele precisa e lhe proporciona o verdadeiro preenchimento e sentido. É de grande valor e importância o conhecimento, mas ele não tem poder de nos preencher com satisfação plena, perene e absoluta. E Salomão percebeu isso, essa frustração de tentar encontrar sentido e propósito para a vida, preenchimento para a sua alma, através do conhecimento, através da sabedoria como um fim em si mesmo. Agora ele vai descrever como o resultado também não foi diferente em tentar experimentar um sentido, de conhecer o sentido da vida, de encontrar as respostas para as suas perguntas existenciais de sentido, propósito para a vida, através da busca pela felicidade, pelo prazer, através da experiência, do experimentar, do atender os seus apetites e desejos como homem. Então ele vai mostrar que o resultado também não foi diferente na sua busca hedonista, utilitarista do sentido, do propósito da vida, de usar a experiência, o experimento, os sentidos, o experimentar a vida, os prazeres da vida como um fim em si mesmo, como é a ideia hedonista, né? De que o sentido da vida está no prazer, em experimentar ao máximo a vida e o que a vida proporciona. Essa visão hedonista que mostra que se a vida não tem sentido com respostas, se não encontramos sentido para a vida com respostas, certamente encontraremos no prazer, experimentando a vida ao máximo. O apóstolo Paulo atacou essa visão hedonista, né, quando ele diz que era o que predominava a cultura greco-romana, de buscar o prazer como sentido e o propósito maior da vida. E ele cita uma das frases, né, provavelmente também influenciado pela cultura, pela ideia dos epicureus, que ensinavam um tipo de hedonismo. E Paulo diz assim: como dizem, comamos e bebamos que amanhã morreremos, né? Isso é um ditado hedonista, ou seja, experimentemos a vida ao máximo, pois tudo que podemos ter, o máximo que podemos alcançar de sentido e propósito está no prazer, está no máximo que podemos experimentar da vida, dos prazeres da vida. Então vamos experimentar tudo que a vida possa nos proporcionar, porque tudo que teremos está aqui. O máximo que podemos alcançar está aqui. Então vamos explorar, porque é passageiro, a gente sabe que morre mesmo. Então vamos comer, vamos beber, vamos farrear, vamos experimentar a vida ao máximo, vamos atender os desejos do nosso coração ao máximo, vamos atender os nossos apetites ao máximo, porque é tudo que a gente vai ter. Então o próprio apóstolo Paulo falava de como essa visão hedonista dominava a cultura helenista, a cultura greco-romana nos seus dias, e Paulo atacou isso, né? Essa visão. E de alguma forma, Salomão está também falando de como isso, como este pensamento, esta ideia também conduziu o seu coração como rei, né? De ver na busca pelo prazer, no experimentar ao máximo dos prazeres da vida, da busca pela felicidade, pela alegria que as coisas podem proporcionar, como um fim em si mesmo, como uma forma de experimentar o sentido, propósito, o que preenche, o que dá razão e significado à vida. Então ele vai descrever isso e mostrar que o seu resultado
não é menos frustrante do que a busca pelo conhecimento como uma forma de encontrar sentido e propósito. Tanto os intelectuais como os farristas estão buscando as coisas erradas, ainda que pelos meios diferentes, estão fazendo a busca errada pela coisa errada e encontrando a coisa errada, né? Tanto os intelectuais que não têm Deus como referência, acham que é no conhecimento e nas descobertas que eles encontrarão o sentido da vida, é na ciência, é no experimento, é no conhecimento científico, né, que se vai descobrir o sentido e o propósito da vida. Também os farristas estão buscando a mesma coisa. Enquanto os intelectuais tentam encontrar o sentido da vida no conhecimento, os farristas tentam no prazer, na busca pela felicidade. É o que de alguma forma tem movido a nossa sociedade chamada de pós-moderna, de que a busca pela felicidade, a busca pelo conhecimento científico, a busca pelo prazer é a base do sentido e do propósito da vida. Salomão vai dizer que isso também é algo sem sentido, é como vapor, não nos leva a lugar nenhum. Então nós vamos ver rapidamente como essa visão hedonista de buscar o sentido da vida através do prazer, da felicidade, é uma ilusão. A ilusão do hedonismo como meio de buscar o sentido da vida, né? de preenchimento e propósito da vida. E Salomão é um exemplo disso. No versículo 1, nós temos de alguma forma o resumo disso. E os versículos posteriores, um desdobramento, Salomão explicando como se deu essa experiência hedonista dele. Né? No versículo 8 diz assim: disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Então, no próprio versículo 1, nós temos aqui, por exemplo, quando Salomão usa a primeira pessoa, ele usa o pronome para... É óbvio que ele está falando sobre ele, então usar o pronome pessoal, a primeira pessoa é comum. Mas esse uso que ele faz aqui, ele indica não só o fato de que ele é o personagem que está em voga, mas tem um princípio aqui de egocentrismo, tem um princípio da ideia hedonista antropocêntrica, de que o homem é o centro, de que a busca do homem é a base de tudo, de que o ser humano é a referência para todas as coisas. E aí você percebe que essa expressão egoísta aqui, eu, vai aparecer em todos os demais versículos quando ele vai falar da sua busca. Para mim, fiz para mim, busquei para mim. Vejam, ele diz assim, ele disse para si mesmo. Isso lembra uma parábola que Jesus contou, né? Do homem que havia construído tantas coisas e estava ainda satisfeito e disse, vou ampliar os meus celeiros, vou aumentar a minha produção, vou aumentar as minhas posses, vou aumentar o acúmulo de minha riqueza e dizer para a minha alma, ó alma, tens muitos bens para desfrutar, goza. Jesus conta essa parábola para mostrar a motivação egocêntrica, egoísta deste indivíduo que está buscando, que a referência é ele, é o prazer, a felicidade para ele. Ele é a fonte, é a base, é o ponto de partida. Então essa expressão, quando Salomão vai falar de si mesmo, ele está usando uma motivação, não uma motivação, mas um ponto de partida, que é a característica do hedonismo, de que as coisas partem da busca do homem, do sentido do próprio homem, do homem como a referência, como a origem, o ponto de partida. O ser humano, a alma humana, o desejo humano, o homem como a origem, como o epicentro de todas as coisas. E ele vai dizer, olha, eu te provarei. Veja o versículo 3. Resolvi no meu coração dar-me. Versículo 4. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim.
fiz jardins e pomares para mim. Versículo 6, fiz para mim açudes. Versículo 7, comprei servos, servas, tive servos nascidos na casa, também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos. Versículo 8, amontoei também para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias, provi-me de cantores e cantoras. Versículo 9, engrandeci-me, sobrepujei a todos. Versículo 10, tudo quanto desejaram os meus olhos não neguei. E aí você percebe, é exatamente essa busca da vida, do sentido da vida, tendo a sua alma, os seus anseios, o seu desejo como centro de tudo, como a origem, o ponto de partida de tudo. Então, quando Salomão usa essa expressão, ele indica exatamente que a fonte está errada. O ponto de partida está errado. A minha alma, o meu desejo, o meu anseio, a minha busca, o meu empreendimento, o meu propósito, isso mostra exatamente o que o homem se tornou ao se afastar de Deus. Isso mostra exatamente o que o ser humano se tornou na queda, lá com Adão no Éden. Um ser egoísta, egocêntrico, um homem em busca de divinização, de se tornar o centro de todas as coisas, o Deus de todas as coisas, vivendo em função de si mesmo. Isso é que é ser egoísta, viver em função de si mesmo, da busca das coisas para si mesmo, da preocupação primária consigo mesmo. É o que o homem se tornou, um ser egoísta. Por isso que o contrário do egoísmo é a humildade. Ou seja, a humildade é o reconhecimento de que, como criaturas, nós somos seres dependentes. Nós não somos a fonte e a origem das coisas. Nós somos meros recipientes. Somos seres dependentes de fontes que estão fora de nós. E essa fonte é Deus. Então, ser humilde é reconhecer a dependência de fontes que nutrem aquilo que somos e temos. Nós não somos o ponto de partida, nós não somos a origem das coisas, nós não somos a fonte do poder, nós não somos a fonte da vida. Diferente de Deus, Deus parte de si mesmo para si mesmo, porque Ele é a fonte, Ele é a origem de todas as coisas, Ele é a fonte do conhecimento, do poder, do desejo, da vontade, da vida. Nós não. Então, essa expressão de Salomão, eu fui em busca para mim, fiz para mim, mostra exatamente que o ponto de partida do hedonismo, por isso que o hedonismo é errado, o hedonismo é utilitarista, humanista, de que o homem parte de si mesmo para si mesmo, pensando em si, em atender seus anseios, sendo movido pela sua própria vontade, pelas suas próprias ideias, pelos seus próprios anseios, pelos seus próprios apetites, né? Sem qualquer referência fora de si, de algo maior, de propósito maior, mas tendo como propósito maior a busca de atender os seus anseios pessoais, como um fim em si mesmo. Então, por isso que o ponto de partida do hedonismo está errado, e é isso que Salomão diz. Como crente, como servo de Deus, ele diz assim, eu estava buscando atender os meus anseios. Eu disse para mim mesmo, não vou me furtar de nenhum prazer, de nenhum desejo para mim. Então isso mostra que o ponto de partida já está errado. O homem, a busca de si por si mesmo, para si mesmo. Isso mostra que quando as coisas partem de nós como seres autônomos e independentes, isso mostra que o nosso ponto de partida está errado. Como cristãos podemos também cometer esse mesmo pecado de Salomão, pensando e buscando, tendo nós como ponto de partida, nosso coração como ponto de partida. Então o ponto de partida de Salomão, no seu devaneio, no seu desvio, na sua queda, mostra que ela está errada, porque parte de si, dos seus próprios anseios, da sua busca por atender seus próprios desejos, seus próprios anseios.
E aí a gente percebe isso na descrição na posterior que ele faz do que ele fez, do que ele buscou para si mesmo, sem pensar em Deus e no próximo. Aí a segunda coisa que nós percebemos no texto é, além do ponto de partida hedonista ser errado, né, o meio também é errado. Ele diz: eu disse para mim mesmo, experimenta, prova, diz aí o versículo 1, eu te provarei, eu te darei, eu farei com que experimentes, eu te darei, ó alma, a experiência, eu te permitirei experimentar, possuir tudo o que desejares. Ou seja, a ideia de Salomão é que seu coração foi motivado a buscar para si mesmo um sentido e um propósito, se dispondo a experimentar todo tipo de prazer e de alegria que a vida pudesse lhe proporcionar. Ele dispôs o seu coração a experimentar tudo que ele desejasse. E ele vai dizer isso. Veja que ele vai dizer exatamente isso. Ele vai dizer assim: olha, resolvi no meu coração dar-me ao vinho. Ou seja, resolvi experimentar os prazeres da vida, me dispondo a beber, a embriagar-me, a ir ao máximo que a bebida, que os vícios, que os prazeres de consumo pudessem me dar. Então eu disse para mim: bebe o máximo que tu puder beber, enche a cara, vê que tipo de experiência a embriaguez vai te proporcionar. E aí agora veja o engano de Salomão. Ele diz assim: me dispus a experimentar a embriaguez, a bebedeira, a glutonaria. Veja, no meu coração diz assim: bebe muito vinho, dar-me-ei o vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do sol durante os poucos dias da sua vida. Ele disse: eu dispus experimentar os prazeres através do consumo, da bebida, da comida, mas eu estava consciente do que eu estava fazendo. Eu sabia que eu estava sendo regido pela minha sabedoria. Ao engano de Salomão, ele achava, com tudo isso eu não perdi o meu controle, a minha consciência, o controle da situação. Eu sabia o que estava fazendo, eu sabia o que me movia era a busca pela experiência, o que isso proporciona, que prazer, que alegria, que tipo de alegria. É como algumas pessoas dizem assim: você não pode dizer que tal coisa é errada se você não experimentar. É tipo isso que as pessoas dizem assim: o cristão não pode fazer tal coisa. Aí sim, mas por quê? Porque é errado. Sim, mas você já experimentou? Aí só pode dizer que é ruim, que não presta, se experimentar. Essa é a visão hedonista. Salomão disse assim: eu vou ver se isso é loucura ou é sabedoria. Eu vou ver o que a embriaguez é. Eu vou ver o que a glutonaria é. Eu vou encher a cara, eu vou beber, comer ao máximo que eu puder para ver o que isso proporciona. Que tipo de prazer isso proporciona? Que tipo de sensação isso proporciona? Mas sem perder o controle, sem perder a consciência do objetivo maior que isso tem. Isso é meu experimento, isso é meu laboratório. É em nome do conhecimento, da experiência, é em nome de um legado que eu vou deixar. Eu vou dizer para as pessoas que prazer a bebida, o embriaguez proporciona. Essa é a ilusão. Ou seja, eu estou pela motivação certa, eu estou consciente do que eu estou fazendo, é um experimento, mas eu vou me deixar levar ao máximo do prazer dessa experiência. Ainda que ela seja uma loucura, depois eu vou dizer se é loucura. É isso que Salomão está dizendo. Ele diz assim: eu me dispus a experimentar ao máximo os prazeres do consumo, das edificações, dos acúmulos. Aí ele continua dizendo de outras experiências, não só de consumo, de bebida, não só
de experimentar os prazeres através de comer, beber, dessas experiências sensoriais, mas também de ter, de possuir o prazer sexual, a construção, o acúmulo de prazer, de bens. Ele vai dizer, o empreender ao máximo, ver o máximo de coisas que o dinheiro pode construir, comprar, possuir. Ele vai dizer, eu fui procurar experimentar o máximo dos prazeres sensoriais, de acúmulo, de experiência, de relacionamento, de conquista, de compra. Aí ele vai dizer, empreendi grandes obras, edifiquei para mim, plantei para mim vinhas, fiz jardins, pomares para mim, os prazeres sensoriais de ver a beleza, de construir grandes coisas, de empreender obras grandiosas, portentosas, que o destacasse como um homem rico que não privou a sua alma, o seu coração de possuir, de experimentar, de ver, de contemplar. E diz assim, eu construí grandes coisas, realizei coisas que ninguém fez como eu. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque, que enverdeciam as árvores. Ele está falando de grandes empreendimentos, de grandes obras. Comprei servos, servas, tive servos nascidos em casa, possuí bois, ovelhas, mais do que possuíram todos que antes de mim vieram em Jerusalém. Amontoei para mim prata, ouro, acumulei, fiz acúmulos de riqueza. Provi para mim cantores, cantoras. É um verdadeiro adepto da cultura pop. Certamente, carnaval, micareta, chegaria perto do que ele está aqui descrevendo, exatamente o que ele estava procurando, o que ele estava proporcionando para si, para a sua alma, para o seu coração. Experimentar o máximo dos prazeres da vida, de construção, de empreendimento, de festa. Diz assim, o que tinha de melhor, de produção cultural, artística, de engenharia, de construção, de edificações, de paisagismo, o melhor que tivesse, eu queria construir, possuir, experimentar. Não apenas ter, experimentar o máximo do prazer que essas coisas pudessem proporcionar. Então ele disse, exatamente, engrandeci-me e sobrepujei a todos que vieram antes de mim em Jerusalém. E aí o versículo 10 é bem interessante, ele diz, tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Então ele diz assim, aí ele diz assim, não é só uma busca pela experiência do que é que isso proporciona, e se isso preenche a alma e proporciona sentido, mas eu também entendi que eu tenho direito de experimentar o máximo da vida. Ele via isso também como uma questão assim, eu trabalhei tanto, eu fiz tanto, é meu trabalho, como às vezes a gente diz assim, eu mereço descanso, eu mereço um prazer, eu mereço experimentar, eu mereço ter um pouco de prazer, de alegria. Ele está dizendo exatamente, eu mereço, tudo isso aqui é resultado do meu trabalho, então eu mereço. E aí sua disposição de experimentar ao máximo os prazeres da vida, ele diz, experimentei de tudo. Riqueza, mulheres, festas, vícios, avareza, acumulei de tudo, fiz de tudo, não privei o meu coração de nada. Interessante que isso lembra exatamente aquilo que o apóstolo João diz em sua carta. Alguém lê, por favor, em 1 João capítulo 2, de 15 a 17, lembra exatamente a exortação que o Senhor faz através de João, de que nós não devemos ter a mesma disposição dos ímpios, que isso caracterizaria um flerte, um namoro com o mundo, e isso seria uma provocação ao Senhor, um adultério espiritual. Aí diz assim, não devemos ter a mesma disposição dos ímpios. Veja o que aqui João diz, 1 João 2, de 15 a 17, quem achou ler? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos
e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Olha que coisa interessante. João diz assim: nós não podemos ser movidos na relação das coisas da vida como os ímpios que amam o mundo. Ou seja, o mundo aí não é o cosmos e nem as pessoas por si mesmo, mas exatamente os ímpios em seu sistema hedonista, os ímpios em seu sistema egoísta, humanista, de viver exatamente conforme os anseios corruptos do seu coração. A concupiscência da carne é viver de acordo com as paixões, os prazeres, os apetites. Assim, o que eu tiver vontade, se eu tiver vontade de fazer, eu vou fazer. O que meu coração pedir, eu farei. Ser guiado pelos apetites naturais e também pecaminosos. Não é só os pecaminosos, os naturais também, se tornando como um Deus, como um ponto de partida e a fonte em si mesmo. É isso que ele está dizendo. Concupiscência da carne é exatamente fazer dos desejos do coração, dos apetites naturais e pecaminosos, a energia motriz, a base da motivação e da condução. O que meu coração deseja, olha exatamente isso que Salomão disse. Tudo que meu coração desejou, eu não furtei, eu não impedi. Disse para a minha alma: experimenta tudo o que desejares. Experimentarás tudo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, tudo que desejar, olhando, vendo, contemplando, percebendo, não só os desejos do coração, mas também a cobiça através do ver, do perceber, a concupiscência dos olhos, aquilo que o homem coloca o olho e diz eu quero, aquilo que ele cobiça, deseja, por achar algum valor e algum bem por si mesmo, aquilo que coloca os seus olhos. Por isso o salmista diz: Senhor, desvia os meus olhos de contemplar a vaidade. Disse: eu gostei. Davi, exatamente em sua queda, colocou o olho em Batseba e disse: eu quero. E Salomão disse: o que eu coloquei meus olhos, eu disse: eu quero isso aqui. Que coisa linda esse jardim, eu quero um jardim desse para mim, eu quero um mais bonito. Essas mulheres, essa festa, essa maneira, eu quero isso aqui. Olhei, vim e gostei. A concupiscência é o que caracteriza os ímpios. São regidos pelos desejos do seu coração e pela cobiça dos seus olhos. Ele diz: e a soberba da vida é exatamente a presunção do ser humano de achar que é autônomo e independente, que é a fonte em si mesmo. Isso é que é a soberba da vida. Achar que não tem a quem prestar conta, que não tem uma regra moral absoluta para seguir, que não tem um princípio, que não tem a quem dar satisfação, parte dele para ele mesmo, autonomia. Isso que é a soberba da vida. É a ideia do homem de que ele é autônomo, independente, aquilo que Tiago disse em sua carta. O homem faz planos, planeja e diz: vou viajar, vou fazer aquilo, outro, sem ter Deus como referência, sem se importar se existe um soberano, um Deus a quem prestar conta, se existe uma regra, um padrão moral a se seguir. Ele diz: eu farei, eu vou realizar, como se ele tivesse poder em si mesmo de realizar, de fazer, de planejar, de empreender e de ter resultados. Isso vai ser assim, vai dar certo. Aí Tiago humilha e diz assim: não só o homem deveria levar em consideração a sua pequenez como um ser transitório, deveria levar em consideração a pequenez de ser uma criatura dependente. Em vez de dizer vou fazer, ele disse: se estiver vivo, se Deus me permitir, farei isto ou aquilo outro. Aí Tiago diz: não sabes nem, ó homem, com tuas pretensões jactanciosas, não sabes nem se estarás vivo amanhã, quem dirá se vai fazer realmente o que planeja. Isso é a soberba da vida. E Salomão disse assim: eu vou experimentar o máximo da vida, este é o prazer, esta é a recompensa, eu mereço isso, sem levar mais nada em consideração. É a recompensa que eu busco, é o que eu quero experimentar o máximo da vida, dos prazeres da vida, para encontrar nisso sentido, propósito.
E aí o que Salomão vai concluir é que este ponto de partida hedonista, falso, usando o meio que é o experimentar, como uma forma de encontrar o prazer e a felicidade, com o propósito exatamente de buscar alegria e prazer. Ou seja, a motivação, qual é a motivação? Experimentar para encontrar a felicidade, para ser feliz. E aí a motivação parece nobre. Ele disse, veja, o versículo 1 diz, pois goza, experimenta, pois a felicidade, pois tu mereces a felicidade. Veja o versículo 10, ele diz isso, tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. A busca, qual era a motivação? A felicidade. Talvez a felicidade seja o sentido da vida. O sentido e o propósito é ser... Não é isso que a gente ouve hoje? Não é isso que a gente aprende hoje na sociedade dos nossos dias? Que o homem é movido pela busca da felicidade, que o que mais importa para o homem é ser feliz. E aí, em nome da sua felicidade, ele pode empreender qualquer coisa, experimentar qualquer coisa, que não se importar com o que as pessoas vão dizer, com a crítica. Ele deve estar aberto a experimentar todos os prazeres, tudo que a vida possa lhe proporcionar, porque talvez aí esteja a sua felicidade. O que mais regras, normas, padrão, princípios não importa, o que importa é ser feliz. A felicidade como o Deus, como aquele a quem se deve buscar, como propósito e sentido maior. Infelizmente isso tem atingido a nós como crentes, tem atingido a nossa vida espiritual. O Deus do prazer, o Deus da felicidade entra nos nossos cultos, na nossa vida religiosa. O culto só é bom se ele proporcionar para nós felicidade, prazer. A vida espiritual só é boa se ela proporciona alegria. O canto só é bom se ele proporcionar alegria. Eu tenho que ser alegre, feliz. A relação com as pessoas, o casamento só presta se eu for feliz no casamento. A busca pela felicidade como a motivação maior. Salomão disse, eu quero é ser feliz. E talvez o sentido da vida esteja em ser feliz. E ele disse, e eu experimentei a alegria e a felicidade que todas essas coisas proporcionam. Ele diz exatamente isso no versículo 10. Eu experimentei a alegria que todas estas coisas proporcionam. Isso é a recompensa de todas elas. Elas realmente proporcionam alegria. Mas não é perene, não é duradoura, não é permanente. É uma alegria que passa rapidamente. Então ele diz, também isso não me preencheu. O carnaval não é uma fonte de alegria, as pessoas não se alegram naqueles dias, para na quarta-feira já estarem tomadas de tristeza e chorar e se penitenciar, porque exageraram. Né? Uma estratégia até da Igreja Católica ter colocado a quarta-feira de cinzas logo depois do carnaval, porque antes era tudo misturado, né? E aí a Igreja Católica tinha dificuldade exatamente porque no meio das celebrações as pessoas praticavam o carnaval, então foi exatamente ideia da Igreja Católica antecipar o carnaval, sabia disso? E logo depois do carnaval vem o início da quaresma. Isso foi uma estratégia católica. E começa exatamente com a quarta-feira de cinzas, que é a quarta-feira da penitência. Para quem? Para os devotos que acabaram entrando na festa, na orgia, no profano, na parte profana. É tanto que é dito que é a parte profana da festa, secular da festa, estava associado. Então aí as pessoas não experimentam alguma felicidade? Sim, sem dúvida. Que a experiência sensorial de comer, de beber, de sexo, de relações humanas, isso proporciona alegria. Salomão disse isso, mas ele disse, uma alegria que acaba com o ato, que acaba com o momento, que acaba com a própria experiência. Não
permanece, não preenche. E em vez de preencher, ao final da alegria temporária do prazer, ela parece ter aumentado o vazio da alma. E aí exatamente a sua conclusão, quando ele diz: e isso é vaidade e correr atrás do vento. Também é vazio de sentido, de essência, de propósito. Também é fútil. E aí no versículo 11 ele descreve muito bem isso. Ele diz assim: então eu parei para pensar sobre esta minha busca hedonista, essa busca da felicidade por meio da experiência, por meio do experimentar, tendo o meu coração, os meus desejos como ponto de partida. Ele diz: parei para pensar e considerar que recompensa eu tive. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadiga havia feito. E eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Também vi que isso não era proveitoso, que isso também não me preenchia de fato e de verdade, não me dava sentido, não era permanente. Não tem a ideia de proveitoso, aí não tem a verdadeira recompensa de sentido, propósito e preenchimento de alma. Também isso era vaidade, correr atrás do vento, e algo sem proveito verdadeiro, de verdade. Por quê, meus irmãos? Porque nós não podemos partir de nós, precisamos partir de Deus, para Ele, por Ele, para Ele mesmo. Não é errado pensarmos sobre felicidade. O problema é que a felicidade não é um fim em si mesmo, não é uma fonte autônoma. A felicidade é um subproduto, é um resultado da nossa verdadeira busca. Então, por isso que a Escritura vai dizer que o nosso maior bem não pode ser a experiência, o experimentar as coisas, não pode ser as coisas em si mesmo. É errado os prazeres que a vida proporciona? Não. O problema é exatamente transformarmos os prazeres da vida como um fim em si mesmo, ou como uma fonte de preenchimento, de sentido e de propósito. As coisas, os prazeres naturais e bons da vida, não estamos falando daquilo que é pecaminoso, mas o comer, o beber, o sexo dentro do contexto do casamento, a família, as relações humanas, o empreender e construir, o ter uma casa, ter um carro, ter uma família. Estas coisas são dádivas de Deus. Elas não são a fonte da nossa felicidade. Elas não são a fonte do nosso preenchimento de sentido e de propósito. São dádivas, presentes que podem ser dados e tomados. O que nos dá sentido e propósito não são as coisas que Deus nos dá. Tem que ser Ele mesmo, a nossa relação com Ele. Então, ao nos relacionar com as coisas, devemos nos relacionar com gratidão e reconhecimento, que é dele, é dádiva dele, para usufruirmos como uma expressão da bondade dele, e não como uma fonte de prazer em si mesmo, como uma fonte de sentido e de preenchimento em si mesmo. Por exemplo, o que nós vimos no Salmo 16, alguém lê, por exemplo, o versículo final do Salmo 16 aí, que eu não lembro qual é ele, né? Não precisa ler todo, mas perceba a descrição do salmista em buscar a Deus. E ele conclui o salmo de uma maneira interessante, falando que Deus é a fonte de todo o seu sentido e propósito. É a fonte de sua alegria, é a fonte de seu prazer, do preenchimento de satisfação da sua alma, a despeito das coisas. Vejam aí, Salmo 16, qual é o versículo final que eu não lembro? Leia, por favor. Tu me farás andar nos caminhos, tu me conduzirás nesta vida, contigo e para ti mesmo, porque é na tua presença, é na relação contigo, é diante do Senhor que há verdadeira delícias, que há verdadeira alegria.
aquilo que é perene, aquilo que é permanente em termos de prazer, de satisfação, de realização, de alma. Ele diz: está na relação com Deus, está na presença de Deus, está em estar diante de Deus. Ele diz assim: tu me conduzirás nesta vida, tu me farás caminhar nessa vida, a tua presença é que fará toda a diferença em minha vida. E é estar diante do Senhor e de ter o Senhor conosco que nos coloca na fonte da verdadeira alegria. Então ele diz assim: diante de ti há delícias, há prazer, há alegria. Ó, a mesma conclusão teve Asaf. O Salmo 73, alguém leia por favor, versículo 25 a 28. Depois de descrever a sua crise, também a sua luta semelhante à de Salomão, em que ele, triste, decepcionado, questionando o próprio Deus, decepcionado com o próprio Deus, por não ter aquilo que ele achava que merecia ter, de prosperidade, de posição, de bens. Ele diz assim: como pode os ímpios, os homens maus prosperam, e muitas vezes o justo sofre, passa dificuldades, como eu? E ele diz: vi que parece que é inútil buscar a santidade, buscar a obediência, quando muitas vezes ser obediente e santo não é garantia de vida próspera, de vida boa. Muitas vezes Deus parece castigar os que buscam santidade e recompensar os que vivem na impiedade. Asaf disse: Deus é bom, mas ele não estava parecendo muito bom para mim não. Mas ele disse que isso foi uma loucura de sua parte, foi um devaneio de sua parte, foi um embrutecimento da sua parte em pensar assim em relação a Deus, porque Deus lhe furtou e lhe privou de alguns bens materiais, de algumas coisas desta vida. Aí veja qual é a conclusão dele, versículo 25 a 28, quando ele meditou sobre o que realmente significa a sua relação com Deus. Qual é o sentido real da sua vida ao lidar com as coisas? Vejam, quem achou ler. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, vou estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Ele disse: qual é o meu maior bem? Onde está a minha maior riqueza? Onde está o meu maior bem, a minha maior posse? Onde está a minha verdadeira herança, recompensa de todo o meu trabalho, de todo o meu esforço, toda a minha obediência? Onde está a minha maior recompensa de ser um homem crente, obediente, temente a Deus? Onde está toda a recompensa do meu trabalho? Onde está a minha riqueza maior? Ele disse: no Senhor. Tu és a minha... Qual é o maior bem que eu tenho no céu e na terra? Tu és o meu maior bem aqui e lá. Não é só o meu bem que está lá no céu, não. É o meu bem aqui também da terra. Meu maior bem és tu, Senhor. Tu és o meu maior bem. Tu és a minha herança, a minha recompensa. É a fonte do meu verdadeiro prazer. Daí a expressão me comprazo. É aquele que é a fonte do prazer, do deleite maior, do maior gozo, da maior alegria, da maior realização da alma. Em ti está a fonte do meu prazer, me comprazo, me encho de prazer em ti, no Senhor. Por isso, Senhor, ainda que minha carne enfraqueça, ainda que humanamente eu tenha esses devaneios, essa busca, essa recaída, esses desvios hedonistas de olhar para as coisas, de ficar desanimado, de achar que o prazer e a felicidade está nas coisas da vida, está nos empreendimentos da vida, está nas coisas temporais dessa vida. Não. Ainda que eu me enfraqueça, eu sei que o meu bem maior é o Senhor. Por isso, Senhor, maldito todos que se desviam de Ti, que constituem para si deuses. A felicidade é um Deus da nossa atualidade. A busca pela felicidade e pelo prazer é o Deus dos nossos dias. É o Deus que muitas vezes está dentro da igreja, no coração dos crentes. Se eu não for feliz no meu casamento, eu tenho que acabar com tudo.
se eu não for feliz na relação com o outro, eu não quero saber, o que importa é a minha felicidade. Isso não é verdade. Não é verdade. Sua felicidade é viver para Deus e com Deus. E muitas vezes viver para Deus e com Deus é se submeter a situações dolorosas, tristes e ruins nas circunstâncias da vida e na relação com as pessoas. E o próprio Senhor Jesus Cristo disse, em João nós vimos isso domingo, falando do prazer no céu, na vida eterna, no novo céu, nova terra. No Evangelho de João, no capítulo 15, alguém lê aí, versículo 11, Jesus fala que o seu objetivo era encher os apóstolos de verdadeira alegria. Mas como é que isso se daria? Pela sua palavra, pela sua promessa, pelo cumprimento de suas promessas. Tudo que eu estou dizendo para vocês é para que vocês tenham alegria em mim. Alguém leia, por favor. Olha, o Senhor sabe que o gozo pleno nosso é na eternidade, mas a gente já começa a ter o gozo verdadeiro, a alegria verdadeira aqui na relação com o Senhor em Cristo, em Jesus. Por isso que Eclesiastes é importante para nós, porque Eclesiastes mostra como essas buscas humanas são frustrantes, inúteis. E como precisamos de voltar para Deus, como essa frustração humana aponta para a necessidade de voltar para Deus. Como essa frustração das alegrias e dos prazeres momentâneos das coisas da vida aponta para a necessidade de voltar para Deus. E nós só voltamos para Deus em Cristo. E Jesus disse assim: meu objetivo é que vocês estejam conectados à verdadeira fonte de alegria. Vocês tenham a minha alegria em vocês. E o que eu disse são promessas que vão se cumprir para que o gozo seja completo. Quando o Senhor completar a obra em nós, então, mesmo já tendo gozo do Senhor aqui, ainda temos momentos de tristezas, momentos de angústia, momentos de buscas erradas, momentos hedonistas, carnais, humanistas, utilitaristas. Mas o Senhor disse: se a minha alegria está no vosso coração, ela se completará. Daí o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 4, dá a seguinte recomendação para nós: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Ou seja, renove a verdadeira alegria na relação com Cristo, na renovação de sua fé nas promessas do Senhor, no que isso significa, no que Ele conquistou para nós, da nossa reconciliação com Deus, de nos ter reconectado com o Senhor, na relação com Ele, dele como fonte de vida, de verdadeira alegria, prazer, realização. Alegrai-vos no Senhor. Por isso o apóstolo Paulo dizia que o reino de Deus não está relacionado com comida e bebida. O reino de Deus não é comida, não é bebida, não são as experiências da vida, não são as bênçãos materiais da vida. Mas o reino é alegria, paz e justiça. Olha, são as virtudes, são as coisas que Cristo nos proporciona espiritualmente, como ele diz em Romanos capítulo 14. Portanto, meus irmãos, a busca hedonista por sentido, por propósito, que é a busca pela felicidade, que muitas vezes é o tipo de evangelho que se tem pregado e vivido nos nossos dias, ele é inútil, ilusório, mentiroso. Não é o que Cristo prometeu e veio trazer para nós. A nossa alegria verdadeira, o nosso verdadeiro prazer está na relação com Deus, está em encontrar o nosso verdadeiro sentido e propósito de vida, que é Deus, que é a nossa comunhão com Ele. Que nós possamos fortalecer nosso coração nessas verdades, nos animar na nossa caminhada cristã e nos relacionar corretamente com as dádivas do Senhor, como expressão de sua bondade e como meios de crescermos na comunhão com Ele. Por isso que Paulo diz que comendo e bebendo deveríamos fazer para a glória de Deus.
com ação de graças, com gratidão no coração, para honrar o nome do Senhor. São meios de crescermos na relação com Deus, de crescermos no verdadeiro sentido e propósito da nossa vida, vendo as coisas como um meio de expressar a relação com Deus e não como um fim em si mesmo. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.